Assim que chegar a Cleide, que é representante do Rancho dos Gnomos, nós estamos, nesses dias aqui, trabalhando em prol de divulgar este trabalho do Rancho dos Gnomos. Quem aqui não conhece o Rancho dos Gnomos, levanta o braço, para eu saber com quem eu estou falando. Ótimo. Rancho dos Gnomos, ele está hoje em Joanópolis, estava sediado em Cotia, mas porque a cidade avançou demais, eles foram para Joanópolis este ano passado. Eles resgatam animais silvestres e selvagens, que são animais torturados, judiados, maltratados de circos e de zoológicos, que não têm condições. Então, eles fazem esse tipo de resgate, é um trabalho muito difícil, é um trabalho pesaroso, vamos dizer assim, em custos também e na especialização, porque tudo é diferente, né? Então, eles resgatam leões, tigres, onças, capivaras, bichos preguiça, aves de todo tipo, macacos de todo tipo, tudo que, né, se vê abandonado ou maltratado, eles resgatam e criaram esse santuário, que não é mais usado o nome nem de zoológico, porque ninguém pode ver, realmente é para eles ficarem isolados, até porque foram muito torturados e não se dão muito bem com o ser humano, né? Tem uma razão bem óbvia para isso. Muitos são arrancados garras, dentes, tomam pauladas, enfim, são cutucados, estão bastante judiados. E então eles fazem esse santuário, eles não fazem mais jaulas, porque esse também é um nome ultrapassado para o momento presente no século XXI. Eles têm recintos que são grandes, são muito bem construídos para que eles tenham a sua velhice ou o restante da sua vida em paz, né, tranquilos, longe do ser humano, e respeitados, porque eles não podem mais ir para uma mata, mas eles podem ser bem tratados nesse local. Eles ainda estão com dificuldades de transportar todos os felinos, em especial, que são os mais complicados, para Joanópolis. Esse transporte, além de ser caro, para criar os recintos, cada recinto custa em média R$100 mil, para vocês terem uma noção do custo. E eles têm aí pelo menos 20 recintos para serem construídos, não é? Vão achando, às vezes, um padrasto ou na verdade, um patrocínio para um, para outro. A Luísa Mel já ajudou, tem muita gente que ajuda. E nós fazemos a nossa parte de divulgar o trabalho do Rancho dos Gnomos, porque eles trabalham com associados. Eu e Mônica somos associadas. A gente ajuda mensalmente, porque é um trabalho digno mesmo de ajuda, por ser muito difícil de ser executado. O último resgate, que foi há uns 3 meses atrás, foi de uma ursa em Teresina, que hoje ela se chama Rovena. Ela se chamava Marcha, quem quiser pode acompanhar no Facebook essa história. E ela veio muito doente, muito debilitada, porque também foi muito judiada em circo. E nós fomos para lá fazer tratamento espiritual, cromoterapia. Eu fui cantar para Rovena. Quer dizer, foram momentos muito gostosos de troca, de muito carinho, porque eles são animais muito doces quando bem tratados. Mas tem muito receio do ser humano. Lá tem uma onça pintada, que o nome dele é Tupã. Ele tem 2 anos, é muito jovem, mas ele tem umas costas dessa largura. Ele é gigante e ainda está crescendo. Ele em pé, ele bate aqui e ainda é pequeno, né? Então imagine o tamanho. E é lindo, ele é um verdadeiro deus da natureza. Mas é muito revoltado também com o ser humano e super doce quando canta para ele. Então, quando eu canto para ele, ele vira um gatinho, ele vira a barriga para cima, rola para cá, rola para lá. Quer que eu encoste a mão nele, mas eu não tenho coragem ainda, porque é capaz dele pegar numa só, né? E a gente respeita o fato deles terem essa dificuldade. Mas olha lá, vem para cá, Cleide, é de você que eu estou falando. A Cleide está
sem voz, tá? Então eu estou falando tudo porque ela não consegue falar. Não sei se ela já melhorou. Melhorou hoje, Cleide? Fala para o pessoal boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É isso aí. Então, como ela está afônica, eu uso a voz. Então, a Cleide é a irmã do Marcos e a Silvia é a esposa do Marcos. Quer dizer, os três fazem o trabalho no Rancho dos Gnomos. E ela está aqui para divulgar esse trabalho. Você tem o filminho aí para colocar, Douglas? Pode. Okay. Então, vocês vão ver os animais dos quais eu estou falando. E ela vem aqui para quem quiser se associar, tirar dúvidas, ajudar no processo. Essa é a marcha que eu falei da Rovena, que foi resgatada há pouco tempo e que nós fomos lá e percebemos que ela estava mesmo numa situação difícil, mas com a ajuda de muita gente que vocês estão vendo aqui, todo esse povo se reuniu. Há mais de um ano está tendo uma negociação para conseguir resgatar essa ursa. Existem mais 2 ursos que ainda estão em negociação para ver se a gente consegue resgatar, mas esses estão em Fortaleza. De qualquer forma, tem muita gente que ajuda, porque é um trabalho muito grande, de grande porte, não é um trabalho pequeno, né? E a Rovena, então, ela veio, ela tem vários problemas de saúde, mas esse foi um dos resgates mais emocionantes, porque ela lá passava 50 graus, né, 40 graus em Teresina. Imagina um urso polar num lugar desse, o sofrimento que não deve ser para o organismo, né, para tudo. E essa, então, é a fofura. Ela estava em Teresina. E então ela, assim, ela é bastante reticenciosa, né? Reticente com o ser humano, mas ela deixou até eu passar a mão na testa dela, ela me cheirou. Foi um momento muito gostoso, porque ela não aguentava mais me ouvir cantar. Então, como ela falou, essa mulher não me deixa em paz, ela não cala a boca. Então deixa eu cheirar essa mulher para ver quem que é essa mulher que não para de cantar para mim. Eu ia todo dia lá religiosamente cantar para ela. E ela gosta de música. Então, esse é o Marcos. Já acabou? Passou rápido. É. E põe aquele... Então, tem aquele do leão que passou ontem. Você pode passar, Douglas? Sem... Então é isso. Quem quiser colaborar, a Cleide vai estar lá embaixo, né, Cleide? Naquele balcão. Quem quiser se associar, quem quiser tirar informações, eles estão querendo fazer um turismo voluntário, né? Eco-voluntário, para quem quiser trabalhar lá dentro. Aí sim você pode ver os animais, mas vai ter que ir para trabalhar, né? Ajudar a preparar a alimentação, limpar o recinto, ou seja, é para trabalhar mesmo, que foi o que a gente foi lá fazer, né? Você vai para trabalhar. E aí sim você pode conviver, ou perceber, ou né, vivenciar essa experiência deles. Achou, Douglas? Fica quieta aqui, Cleide. Nós já estamos quase na hora de começar a palestra. Voltar. Então, são iniciativas como essa que nós apoiamos na Casa do Consolador. Gente que faz, gente que não só fala, mas gente que faz parte, gente que muda a sociedade. A Silvia e o Marcos, eles são pioneiros em mudar conceitos muito antiquados, ultrapassados. Eles são grandes batalhadores para que os decretos, as leis se modifiquem para defender o animal, né? O que é muito importante. Então, eles estão criando uma consciência
no ser humano. Eles dão aula para crianças, para escolas, para trazer essa consciência do respeito à diversidade, do respeito aos animais. Então, são esses animais. Essa é a Rovena, que saiu da piscina. Lá ela tem até piscina, é super chique. Né? Os macacos que eles resgatam, onças, tigres. Esse é o burrinho, zebrito, né? Esse é o tupã que mostrou a onça pintada. Esse é o banzé, que é o Nelore, que foi recuperado. Olha que gatinho manhoso, né? Esse daqui, então, é o tigre. Como que é o nome dele? Do Bengala, né? O Bengala, ele de 4 patas é dessa altura. Ele é gigante, né? E muito sem vergonha. Ó, Rovena. Muito sem vergonha porque ele mija na gente. Ele vira para a grade e faz xixi na gente. Então, ele é muito safado. É um gato mesmo. Então, eles são lindos, maravilhosos e eles vivem assim, em recintos apropriados para eles, né, com muito respeito nesse santuário. Daí o preço sempre fica encarecer. Esse santuário, esse recinto foi recém-feito só para a Rovena chegar. Né, foi feito exclusivamente para urso. Então, olha que delícia, né? As irmãzinhas. É uma doçura. Muitas aves. E quando teve o rodoanel, muitos bichos preguiças foram parar lá, porque eles não tiveram nenhum comprometimento com o planejamento de construir o rodoanel, por exemplo. Então, eles matavam, atropelavam os bichos preguiça na região, e muitos vieram mutilados, e no Rancho dos Gnomos eles pegaram esses animais para cuidar. Então, esse é um trabalho digno de heróis, né? Eu considero que eles estão construindo a nova era quando se fala em respeito aos animais. O Marcos e a Silvia são grandes pioneiros. Amanhã, provavelmente, o Marcos estará aqui, né? Que eles estão em Joanópolis, é difícil também estar vindo para cá. Mas quem puder ajudar, vai ser de grande valia. Conversem com a Cleide lá embaixo. Agradeço, Cleide. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, assim, ninguém pode dizer que 2018 não foi um ano interessante. Não foi monótono. Nada de igual aconteceu, não é? Exceto tudo que é ruim que acontece todo ano, muitas coisas foram diferentes, não foram? Se vocês, nesse instante, projetassem a si próprios, em dezembro de 2017, exatamente um ano atrás, ontem um ano atrás, vocês dizem que vocês estão exatamente igual ao que eram? Estão diferentes? E não estão? A vida não cobrou de vocês? Não os desafiou muito este ano? Porque agora, meus amigos, o desafio será diário. Ontem a Mônica falou, a gente não mata um leão por dia. Você não mata um leão de hoje, amanhã você tem 2 para matar. Então faz o exercício diário. E é exatamente isto, não é? A cada dia novos desafios estão vindo, não no sentido de castigá-los, nem de espremê-los contra as paredes, mas no sentido de despertar em vocês a autoconsciência do quanto são capazes de se renovarem, recriarem para superar os obstáculos. É muito interessante como aqui vocês encarnados por influências espirituais nada iluminadas, decretam a si próprios o extermínio. O ano 1000 era um extermínio, não foi. O ano 2000 era um extermínio, não foi. Aí 2012 era um extermínio, não foi. 2017 programaram vários extermínios, não foram. Agora programam para 2019, também não é, nem 2020. E agora programaram para 2025 e 2028.
Vocês já se questionaram por que os humanos tanto acreditam que é necessário um autoextermínio? Já pararam para pensar? Que raça de doidinhos somos nós, humanos da Terra, que decretam a si próprios a necessidade de grandes catástrofes, de extermínio ou quase da humanidade, num inconsciente reconhecimento de que temos muito a saldar. Já pensaram nisso? Então eu os convido para se motivarem todos os dias. Não esperem 2019 começar para se motivarem. Comecem a motivarem-se já. Motivarem-se em ser disciplinados, porque é dificílimo para o ocidental ser disciplinado, e para o ser abaixo da linha do Equador é mais difícil ainda, porque todos aqueles que se atraem pela espontaneidade, pela improvisação, nascem abaixo do Equador, vocês sabiam? Os criativos estão aqui, os mentais lá. É o justo equilíbrio. Mas quem vai salvar o mundo são os criativos, porque os mentais não têm força interior suficiente para isto. Então eu gostaria de convidá-los a se desafiarem. Obrigado, Celso, mas para eu pegar aí vai ficar difícil, filho. Não tem aquelas mesinhas maravilhosas? Obrigado, meu filho. Desafiem-se no seguinte sentido: o que para vocês é mais difícil de mudar em vocês mesmos? Comer doce, fumar, não mentir, não tentar dar o troco, é assim, né, que vocês falam, dar o troco. E eu nem estou falando dar alface, hein? Porque não está no nosso parâmetro ainda, mas desafiem-se no sentido de, bom, isto aqui realmente é uma coisa que se eu pudesse mudar em mim, eu ia evitar muitos tropeços e problemas. Desafiem-se no sentido de fazer isto, de vencer isto em vocês. Desafiem-se neste sentido. Compreendem o que eu estou dizendo? Mas não precisa fazer nem daqui para o resto da minha vida. Não. Faço assim. Do momento que eu acordar até o meio-dia. Se for muito difícil não fazer o que vocês fazem e não devem, do momento que acordam até o meio-dia, façam do momento que acordam até o café da manhã. Chegaram no café da manhã, faz até o almoço. Chegaram no almoço, faz até o cafecinho da tarde. O que eu quero dizer é que vocês... Obrigado, meu filho. Não tem que dar um passo gigantesco, porque é impossível, no estresse que vocês estão vivendo, dar um passo gigantesco. Nem Jesus espera isso, nenhum de nós. Mas o que nós temos que fazer é de uma forma urgente e consciente. É exatamente isto. Dar um passo decisivo no sentido de encontrarmos o caminho do meio. O Brasil viveu meses aí muito polarizados, não viveu? Não foi terrível a psicosfera que envolveu o Brasil? De ódio, de malquerência, de famílias se separando, de amigos se bloqueando, excluindo, sei lá como vocês fazem aí nas redes sociais. Não é assim? Mas acreditem no que eu lhes digo. Não há extermínio para a raça humana, contudo, há um prazo limite para a irracionalidade do humano. Entendem o que falo? E esta irracionalidade não vamos mudar no coletivo. Ela tem que ser mudada no interior. Vou lhes dar um exemplo de um desafio. Eu sou extremamente militar. Fui militar muitas encarnações. Então eu sou militar. O militar é um espírito altamente disciplinado. Exato e preciso. Eu trabalho com um grupo de humanos que não são precisos, não são exatos e não são disciplinados. E quando reclamei com Jesus, ele disse, cada um tem a equipe que merece. Então, como vocês falam aqui, coloquei a minha viola num pacote, né? E fiquei quieto. Mas é um treino para mim, pessoalmente, é um treino trabalhar com cérebros que não acompanham o meu, porque são distraídos.
Eu sou extremamente concentrado. E eu só tenho companheiros encarnados nesta casa que são extremamente distraídos. E já foi pior. Agora está muito melhor. Mas foi o grande desafio eu conseguir trabalhar com esse grupo de desatentos. Hoje eu acho até engraçado, depois que passa o atendimento, eu acho até engraçado. Mas para mim foi um excepcional exercício de compreensão de que todos dão o máximo que têm para dar. Nem mais, nem menos. E esta é uma verdade. Mas lhe cabe agora uma pergunta. Se nós sabemos que o tempo de terra de expiação e prova está por encerrar-se, ou não, e se não encerrar-se, o sofrimento se prolonga por 900 anos, alguns de vocês querem ficar 900 anos no que está vivendo agora? Não. Bem. E se sabemos que para mudar o todo temos que mudar a cada um, e se sabemos que a mudança é absolutamente responsável eu comigo, não é assim? Teremos, por acaso, tempo para deixar para a próxima encarnação esta mudança? Não. Então o convite que se faz claro agora é este. Qual é o maior desafio que você tem para se sentir com você? E este desafio é o que vocês vão ter que trabalhar incessantemente no ano de quarentena de 2019. É um ano de expectação. Entendam o que eu estou dizendo. É um ano de observação. Mas é um ano com uma energia de crescimento extraordinário. Como há muito tempo não vê a Terra. Um ano de energia significa um ano de altos e baixos. Quanto mais em desequilíbrio está um espírito, mais vulnerável ele fica a estes altos e baixos. Ora, se eu não quero ter altos e baixos, eu vou procurar o meio. Por isso que eu os convido a este exercício extremamente salutar. Qual é seu maior desafio? E trabalhem este desafio com disciplina e determinação, porque é muito mais importante do que qualquer bem material que vocês possam sonhar em ter. Compreendem? Compreendem isto? É isto que eu preciso que vocês compreendam e pratiquem. 2019 é um ano de definições finais para a atual raça humana e para o planeta Terra. Não podemos adiar isto. Então nós precisamos nos desafiar para, no final do ano vindouro, quando estivermos aqui reunidos por mais uma vez, falarmos, bom, do 100% que eu prometi, eu consegui 10%. Se vocês conseguirem 10%, eu garanto para vocês que vai fazer uma diferença imensa na psicosfera do planeta Terra. Vejam, há horas atrás, houve uma tragédia numa igreja em Campinas. Tragédia. Se o nosso irmão que cometeu este ato de loucura, não tivesse sido atingido, não de morte por um policial, e não tivesse ceifado a própria vida, haveria um número de mortos muito maior. A violência só atrai violência. Ela nunca pode ser estimulada. Mas cada vez que vocês falam uma palavra que vocês chamam de palavrão, vocês estão cometendo uma violência que soma uma energia extremamente negativa e que se debruça sobre vocês. Aquele nosso amor, aquele nosso irmão extremamente infeliz, que assassinou o cachorro lá em Osasco. O que ele está recebendo de ódio de milhares não favorece a cura dele de espírito extremamente doente.
só o torna mais doente. Como é que se combate o ódio? É com amor, não é com mais ódio. Como é que se combate a violência? É com o esforço pela paz, não com mais violência. Como é que se combate o preconceito e a intolerância? Compreendendo a doença extrema do espírito do intolerante e do preconceituoso. Não com mais preconceito e intolerância. Entendem isto? Entende que cada um de nós é altamente responsável pelo mundo que o cerca, porque é ele que cria, e que a somatória destes mundos doentes é que geram a probabilidade de eventos como acontecem pelo menos uma vez por ano nos Estados Unidos, e aconteceram hoje no Brasil, e é como aconteceram no Pará dias atrás, que tantos morreram, reféns que foram mortos, não é? Então, é imprescindível que vocês queiram a mudança em si próprios. É imprescindível que vocês atuem na mudança em si próprios. Vocês precisam mudar. Vocês têm que ser a mudança que o mundo necessita. Como sabiamente falado. Ninguém é culpado pelos problemas, a não ser você. Ninguém é culpado pelas suas dores, a não ser você. É desagradável de ouvir? Lamento, porque é a pura verdade. Olha, se ninguém quer viver com problemas e com dor, tem que trabalhar no caminho oposto. E o antídoto do mal é o bem para ti. A colheita é sempre obrigatória, o plantio é sempre livre. Contudo, prestem atenção. As sementes de ervas daninhas plantadas por inconsequência e imaturidade podem ser adormecidas se ao lado delas são plantadas sementes sadias. Compreendem? A misericórdia divina não condena, porque a misericórdia divina não julga. A misericórdia divina reconhece em nós crianças em pleno ciclo evolutivo e que aprendem, infelizmente, muito mais pelo erro do que pelo acerto. Esta é uma verdade, né? Mas ainda assim, a possibilidade de colhermos o mal plantado fazendo bem. A decisão, o tempo e a energia envolvendo o próximo ano. Depende para algum de nós que queremos reencarnar, nós até podemos considerar, mas a resposta será não. Não agora. Por quê? Porque é uma hora dificílima de se estar encarnado. Não é qualquer espírito que pediu para estar encarnado agora. Porque todos aqui de lado do plano espiritual sabiam exatamente na confusão que estavam se metendo quando pediram para nascer. Então vocês são espíritos minimamente corajosos. Minimamente corajosos. Alguns, além de corajosos, arrojados. Porque pediram provas muito fortes, muito grandes. Mas, de qualquer forma, os que têm bons pensamentos, os que procuram fazer o certo, estão amenizando a terrível psicosfera que envolve o planeta. Então, se vocês soubessem do poder que têm, 5 minutos, 1 minuto por dia, um por dia já suave. 1 minuto por dia de vibração pela paz planetária. Se vocês soubessem o poder que isto tem, vocês fariam pelo menos 1 hora por dia, intercalada. E respirar muito, porque a atmosfera é ruim, cheia de metais pesados e poluição, concordo. Mas a energia prânica está aí, não é? Então, a cada 2 horas, vocês respirarem profundamente para captar prana e fortalecer os seus chakras, é bem inteligente. Muito inteligente, mas muito, muito inteligente. Viu, Mônica? É parar de comer doce. Qualquer dia ela não empresta mais o corpo. Mas é muito, muito inteligente parar mesmo de comer doces. Você tem que comer doce, come 1 vez por semana. Mais do que isso é besteira. Entende?
e claramente abram suas mentes para quem sofre. Seja um mineral, seja um vegetal, seja um irmão animal, ou seja um irmão hominal. Juntem-se a obras de caridade, juntem-se a esforços positivos, como esse dos irmãos do Rancho dos Gnomos, que nós amamos profundamente, a todos que lá trabalham, e aos animaizinhos. Juntem-se a seres que estão tentando fazer a diferença. Venham ajudar aqui nos projetos sociais, que nós temos 4. E o ano que vem entra mais 2. Percebem? Saiam do eu para encontrar no nós a redenção. Ninguém evolui se não for assim. Saiam do eu para encontrar no nós a redenção. Compreendem? E se vocês fizerem isso, olá, Cleide, não apenas julho de 19 será o fim da moratória, mas sol de imensa beleza abrasará a terra e queimará os miasmas que aqui estão. Não estou dizendo que vai ser fácil o caminho daqui até a limpeza. Estou dizendo apenas que podemos passar por eles bem ou passar por ele mal. Portanto, desafiem-se. É um grande desafio o que eu estou propondo para vocês. Tá bem? Quem quer perguntar tem que vir no microfone. Quem quer perguntar, vem no microfone, por favor. Não, Celso, deixa aí, filho. Obrigado, Celso. Sim. Eu tenho no meu seio familiar uma pessoa que passa por alguns problemas de chamado borderline, síndromes do pânico, depressão, e é uma pessoa que já usa há muito tempo remédios, né, da indústria farmacêutica, que muitos causam dependência, e a gente sabe que atrás do... Recomeça a pergunta? Não, pode falar. Que por trás da indústria farmacêutica existe um governo oculto e que muitas vezes compostos, né, não são focados em fazer o bem. Alguns remédios não podem ser simplesmente retirados, né, de ordem psiquiátrica. Qual seria a sua abordagem para sair dessa dependência da indústria farmacêutica para casos como esses que também envolvem a Olha, meu filho, vocês complexa? Aqui têm um crime chamado radicalismo. Este crime chamado radicalismo inventou uma campanha contra as vacinas. E então a poliomielite voltou, o tétano mata, o sarampo mata, porque o caso grave, emergencial e urgente é alopático. Porque nem a homeopatia, nem a fitoterapia vão alterar isto. A luz soma, filho. Grande fragilidade dos tratamentos atuais. Consideram apenas o corpo físico. E o corpo físico nada mais é do perispírito. É assim que nós podemos tratar uma pessoa. Médiuns é aqueles que têm que trabalhar. Todos são paranormais. Graças a Deus, na Terra, um número muito pequeno destes sabem que tem paranormalidade. Porque senão já não tinha mais Terra. Verdade? 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 Entende? Então, estes casos sempre têm que ser tratados pelo espiritual e do quanto esse espírito necessita desta prova para poder começar a sua recuperação. Vocês olham a doença como algo terminal. É fato, porque ele termina com a doença do perispírito. A doença do corpo não é nada, ela está fadada a terminar quando o corpo termina. Mas o espírito é eterno. Este não pode continuar doente. Compreende? Muito obrigado. Doutor Espanhol. Olá. Hoje eu estou aqui, não para perguntar, mas para agradecer. O que foi feito pelo doutor por mim, que me deu a oportunidade de abrir os horizontes e sair da posição de um ser, na minha opinião, inferior para caminhar para um ser em desenvolvimento. Então, eu tenho a agradecer a confiança que o doutor teve em mim no passado
e a minha gratidão por ter tido essa oportunidade. Mas olha, eu tenho que ser totalmente honesto com você. Pois Eu não fiz nada, foi você que fez tudo. Tá bom. Tá bom? Mas eu não pude deixar de vir aqui hoje. Eu agradeço, mas veja, foi você que fez tudo. Mas se o doutor não tivesse me dado a confiança e não tivesse me dado certas obrigações... Não, meu amigo, eu empurrei a pedra na ladeira. Não, eu entendi. Já estava lá. Eu sei que o chute na bunda faz ir para frente, mas... Já estava lá. Percebe? Já estava lá. Viu? Então fique feliz da tua conquista. E posso ser chato? Pois não. Você não chegou nem um sexto do que você pode chegar. Puxa. Agora a pedra montanha acima. Muito obrigado, doutor. Jesus te abençoe, filho. Que o doutor e toda a corrente que trabalha consigo possam galgar as mais altas esferas espirituais pelo que fez por mim e por todos aqui. Na verdade, vocês fazem, né? Porque a fé é um dom pessoal, né? Quem cura é a fé. Eu entendi. Aliás, toda essa conversa que nós estamos tendo hoje é uma sintonia, não acredito. Porque há pouco eu estava lendo exatamente tudo sobre isso que nós estamos comentando aqui agora. Que bom. Está aqui na minha bolsa o livro. Muito obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado a você. E até outro dia, se eu puder. Sempre, sempre. Olá. Olá, doutor Espanhol, peço desculpa porque eu vou falar, meu filho é militar, eu acho que é muito difícil ser militar, né? E ele é muito duro, não sei se é por causa disso, e também por causa do meu ex-marido, né? E ele decidiu ser ateu como meu ex-marido. E ele tem duas netinhas, eu tenho duas netinhas, ele tem duas menininhas muito lindas, uma maravilha. Minha nora também é uma maravilha. Só que eu não consigo ajudar mais, eu não consigo me aproximar mais, porque ele não aceita. Ele é muito terra-terra. Posso fazer uma pergunta para você? Pode? Posso. De quem é a vida? É dele, mas as netas... Então, você já respondeu. Elas sofrem. Não, você acha que elas sofrem. Tá bom para elas? Você acha que elas sofrem, né? A vida é deles, o karma é deles, o livre-arbítrio é deles, não é? Então, esse é um outro erro. Achar que o que eu acho é que é melhor para o outro. As meninas estão no lugar Sai do certo. seu corpo, incorpora no corpo dele, sinta pelos olhos dele, sinta pelos ouvidos dele, sinta pelo pensar dele, e aí você me diz se isto é o melhor para ele ou não. Tá bom. Certo? E primeiro, não pensa que você é Maria, você não é. Segundo, não pensa que você sabe tudo, você não sabe. E terceiro, se Deus te deu o livre-arbítrio, respeitou o teu livre-arbítrio, quem é você, ou quem somos qualquer um de nós, para desrespeitar o livre-arbítrio alheio? Ateu pode ser alguém que não aceita o Deus físico que criam. E pode ser alguém que acha que quando o corpo físico morrer, acaba tudo. E aí vem para o nosso lado aqui, e nós temos enfermarias imensas com estes seres que acham que morreram mesmo e ficam lá parados catatônicos, de olho fechado. É isso que dói. Imobilizados. Não dói. Eles não sabem, não sentem nada, não dói. Eles vão acordar no devido tempo. E quando acordarem, terão um ganho excepcional, porque aprenderam. Eu vou te dar um exemplo do que é o respeito ao livre-arbítrio alheio. Existe um centro muito grande, muito bom, em Buenos Aires, chamado Obreiros da Misericórdia, do Amor e da Misericórdia, que é um grupo de médicos, tem trabalho, tudo misturado, cura, umbanda, é tudo junto. É um estilo deles, fazem uma obra social extraordinária, maravilhosa. Gosto muito deles, trabalho muito com o Hans. Somos amigos há muitos séculos. Na inauguração, a Margarete foi convidada para cantar. Nada melhor do que a Margarete para inaugurar um lugar. E estavam sentadas e a Mônica, nesse dia, ela fala que como é que ela fala? Carregadora de mala da Margarete. Ela vai carregando equipamento assim. E ela está sentada lá e um passarinho, porque é tudo de vidro, o passarinho entrou e começou a bater no vidro para sair. Não tinha janela. E ela começou, né? Primeiro ela olhou para o lado, ninguém viu, e começou a pedir para a egrégora espiritual.
E o passarinho batendo. E ninguém fazia nada. Ela falava, mas que coisa de espíritos de luz são esses? Que não, coitadinho, ali vai se matar. E ninguém faz nada. Não podem pegar o passarinho e mostrar a janela? Aí um dos irmãos da corrente de lá pôs a mão no ombro dela e falou, minha filha, se nós ensinarmos para ele o caminho da saída, ele não vai saber. Da próxima vez, ele vai ficar em armadilha de novo. Passou 2 minutos, o passarinho encontrou o momento da saída. Esse aprendizado ele está levando para o resto da eternidade. Ele aprendeu a diferença entre vidro e não vidro. Ele aprendeu isso porque alguém pegou na asinha dele e veio levando? Não. Ele aprendeu isso pela tentativa e pelo erro. Envolvido pelos mentores de luz para não se machucar, mas deixaram que ele fizesse tentativa e erro até que ele acertou. Percebe como Deus age conosco? Tentativa e erro até que aprendemos. Uma vez que você aprende, você nunca volta mais para trás. Então, este grupo familiar precisa desta experiência, pediu esta experiência para saldarem mazelas muito intensas que têm entre si de vidas anteriores. E não apenas uma vida. Se não fosse a disciplina militar, seria muito pior o desenlace dessa família. Então, eles estão tendo a experiência que precisam, da forma como desejam, durante o tempo que se determinaram, para quando esta experiência acabar, todos estarem mais próximos da verdade universal. Compreendeu? Qual é o papel teu? Orar, orar, orar e nunca julgar. Bien? Bien. Obrigada. Olá. 3 questões. A primeira, sobre o que o outro rapaz falou, sobre o agradecimento, a gratidão, a gente sabe, a gente tem a noção de que o nosso progresso, a nossa melhora vem da gente, mas é no sentido de agradecer a vocês pela dedicação, assim, por estarem aqui, por pegarem uma porção do tempo de vocês, tanto vocês desencarnados quanto os trabalhadores físicos da casa, para cuidar um pouquinho da gente, né? Esse era o agradecimento que eu queria fazer, em primeiro lugar. Em segundo, eu queria tratar sobre um tema, 2 temas, na verdade, que são considerados tabus aqui na Terra, né? O primeiro, por ser um transtorno de personalidade, que seria, né? Eu gostaria de saber sobre o ponto de vista espiritual, mental, né, tanto intelectual quanto emocional, e fisicamente o que torna uma pessoa uma psicopata e uma pessoa uma pedófila. E só a terceira pergunta, sobre o seu processo de diagnóstico, né, que ali eu vi que é muito rápido. Como que você consegue ver assim, isso tão rápido? Você falou assim, você pegou, me olhou assim e já sabia o que era. Eu devo ter olhos grandes. Bom, vamos lá. Os desajustes de comportamento, as psicopatias ou não, as psicopatias de modo geral, distúrbios de comportamento, distúrbios de personalidade, todos eles são decorrentes da imaturidade. Você tem o livre-arbítrio, não tem? Então, digamos que você foi um obsessor, encarnado ou desencarnado de alguém. Quando você tenta subjugar a vontade de alguém ou manipular, olha, manipuladores, prestem atenção. O futuro pode ser uma esquizofrenia. Quando você tenta manipular uma pessoa ou subjugar a sua vontade, você está lesando a sua mente na parte da criatividade. Você lesa o seu frontal, lesa o seu sistema límbico da mente. Da mente que está no perispírito, o órgão análogo perispiritual. E esta lesão significa perda de energia quântica. Então, o que acontece? Quando você refaz um corpo físico, você o refaz com alteração de DNA, inativação de genes, que tornam inviável ou insuficiente a produção de neurotransmissores, ou a síntese de neurotransmissores alterados, que são feitos, mas não são captáveis pelas enzimas carreadoras ou pelas janelas onde eles têm que entrar no próximo neurônio. Entendeu?
Sim. Então, toda doença mental advém exatamente disso, da mente, erros de decisão, imaturidade, excessos. Todos os excessos. Até comer demais é um excesso. Compreende isto? Sim. E aí você está lesando a sua mente e isto vai se traduzir no seu próximo corpo. Existem espíritos, meu filho, que usam tão mal a inteligência que têm, que não é que Deus lhe deu, não, eles desenvolveram, que eles se tornam verdadeiras granadas emocionais em outros espíritos. Vamos citar os grandes ditadores que inicialmente são adorados, porque têm um poder de transformação enorme, e quando conquistam o poder absoluto, os corrompe, de tal sorte que eles não conseguem mais voltar ao prumo. Eu estou misturando que esse está quente e esse está gelado. Entendeu? Então, toda doença nasce disto. Um erro cometido em uma ou mais encarnações anteriores e que vem absorvida pelo mataborrão, que é o corpo físico, para começar a recomposição quântica deste órgano no perispírito. Compreendeu? A pedofilia é uma doença? Sim, mas é um gravíssimo desvio ético. Porque se é verdade que o mal há de haver, também é verdade que nós podemos escolher e não fazer o mal. Sim. A subjugação, e você fala de pedofilia, e eu preciso dizer a vocês que na Holanda existem casas onde animais são amarrados para serem estuprados. Os animais também são crianças. Isto é legal. Você vai lá e paga para estuprar um cachorrinho, um gatinho. Legalizado, tipo... Legalizado. O governo sabe disso? Sabe, claro. Então não pensem. Vocês têm que dar assim, todos os dias, eu já falei isso para a Mônica várias vezes, eu vou falar para vocês. Agradeçam todos os dias por não saberem o mal que existe no mundo, porque vocês não suportariam existir. Nós que estamos deste lado e sabemos, muitas vezes, porque é intolerável o que aqui existe. Vocês que se julgam tão rasteiros, inferiores, vocês não sabem como são superiores. O que foi, Margareta? Compreendem? Vocês não sabem como são superiores. Compreenderam isto? Então, assim, a pedofilia é um dos crimes imperdoáveis da atual humanidade. Bom, você estava desdobrada, você estava fora do seu corpo físico, por isso que você sentia a sua forma fluidoplástica, que é o espiritivo livre. Ele estava livre. Essa bola que você viu é um aparelho que nós levamos mesmo com energias de cura. Né? Às vezes vocês vêm fazer a cromoterapia aqui e vocês estão pensando em qualquer coisa menos no seu tratamento. E assim é falado, fecha os olhos e pense em Jesus. Aí vocês lembram da conta que tem que pagar, do carro que pode ter sido roubado, daquele olhar mal dado que te deram, daquela palavra que você não respondeu, do que comeram no café da manhã. Outro dia o irmãozito aqui estava lembrando de uma azeitona, de uma coisa que ele comeu no domingo. Quando a gente vai na casa de vocês para fazer preparação, a gente espera vocês dormir, porque é mais fácil. Porque quando vocês estão acordados, na hora de dormir, vocês assistem coisas terríveis, de guerra, de filmes de terror. Então a gente tem que esperar vocês dormirem, dar paz, se acalmar, tirar do corpo para poder tratar. Como vocês conseguem dar conta? Então, porque a gente tem o desafio da paciência. É o desafio da paciência. E nós levamos, às vezes, a energia da cromoterapia que vocês não absorveram, a gente coloca nessas bolsas de energia e levamos para aplicar a cromoterapia em vocês. Porque nós precisamos da energia anímica dos nossos irmãos encarnados. Entende? Ah, entendi. Então, é isso. Muito obrigada. Viu? De nada. Boa noite, doutor Espanhol. Boa noite. Somente duas perguntas que eu espero que sirvam para mais pessoas. A primeira pergunta é:
Perdão. Sobe o microfone na direção da sua boca. Isso. Primeira pergunta tem a ver com como que a gente pode se conectar com a nossa missão de vida, considerando que muitas vezes a gente se perde nessa vida atribulada que a gente tem. O que a gente veio fazer? Quais são boas maneiras de tentar se reconectar com isso na prática, no dia a dia? E nessa mesma prática, a segunda pergunta, você fala aqui várias vezes de vibrar positivamente. E minha pergunta vai como vibrar no dia a dia para nos protegermos dessas coisas ruins que podem acontecer e nos conectarmos com coisas boas e espalhar mais isso no mundo. Olha, uma coisa é real, né? Pouquíssimos espíritos vêm para a reencarnação com o sentido forte do que se determinaram. São poucos os espíritos que têm propósito. Muitos têm vontade, mas pouco transformam nesta vontade em real propósito. O que tem propósito sabe o que tem que fazer e faz. Aqueles que não conseguem encontrar o propósito, têm a vontade e ela fica meio diluída no meio dos outros sentimentos e pensamentos, é simples prestar atenção. Quando você faz uma coisa e ela não dá certa, e você insiste ela vai continuar dando errado, é porque esse não é o seu caminho. Quando você está contra o fluxo de energia, é porque você não está no seu caminho. Compreendeu? Então, o meio mais rápido de você perceber que você está se afastando da sua programação existencial é as coisas darem muito erradas. Vocês chegam aqui, principalmente para os irmãos da Umbanda, e vocês falam assim, eu não sei porque a minha vida só dá errado, meus portões estão fechados, pô, meus caminhos estão fechados. Olha, mas é simples, você está no caminho errado. E se você não tem as chaves desses portões, porque não era o teu caminho. Compreende isto? Então, é ficar atento. Tudo flui, eu estou no caminho certo. Tudo não flui, eu me afastei do meu caminho. Aí é parar, dar um passo e buscar. Como que se busca isso? Meditação é uma forma excepcional de se buscar isto. Uma outra forma de se buscar isto, através de quando você vai dormir, que você entra naquela sonolência, que é a onda alfa, pedir ao teu mentor que ele ajude a encontrar o significado desta tua encarnação. Entendeu? Este é o caminho. Agora, como nos proteger? Aquela fórmula infalível que Jesus fez. Orai e vigiai. Orar é bem agir. Não adianta nada você andar de terço de joelhos, daqui até a Aparecida do Norte, se você não agir bem. E vigiar não é se preocupar com o que está acontecendo em outro lugar. É se preocupar com o que acontece neste lugar. Porque este é o lugar sagrado onde você tem que buscar as suas respostas. Então, ore e vigie. Nenhum mal vai te acometer. Muito obrigado. Bom, boa noite. Baixo. Boa Fala noite. baixo. Boa noite. Antes de fazer a pergunta, eu queria só contar um fato rápido. Eu fiz a cirurgia agora e a equipe de vocês foi na minha casa. E o copo de água que vocês trataram ficou cheio de bolinha. É um fato, vocês estiveram lá. Muito obrigado. A gente teve. A pergunta é a seguinte. Como vocês trabalham na sala de cura? Qual é o processo, assim, em poucas palavras? Bueno, nós somos um médico, são 4 médicos encarnados, operadores, e tem pelo menos 2 ou 3 espíritos outros da corrente em cada mesa. Então, quando a pessoa no pré-operatório lá dentro, vocês recebem passes de limpeza. Nós temos naquele corredorzinho ultravioleta para matar miasmas, para vocês não contaminarem a sala de cirurgia. Quando vocês deitam na mesa, vocês são já envolvidos em energia, em passes longitudinais, para equalizar os seus chakras e tirar o que for necessário, até afastando o obsessor, se for o caso. E aí nós atuamos no órgão perispiritual. É assim que é o nosso processo. A gente atua só no órgão perispiritual. Ok, é mais ou menos semelhante com outras casas de cura? Sim, é mais ou menos padrão? Sim, semelhante. As casas, nós das curas espirituais trabalhamos em imensa maioria com o perispírito, não com instrumentos físicos, não no corpo físico. Existem correntes, como a de Fritz, que trabalham em corpo físico. Nós preferimos, como a grande maioria prefere, seguindo a linha determinada por Bezerra de Menezes, trabalhar apenas no perispírito.
Porque Bezerra de Menezes é a maior corrente do plano espiritual. É a primeira e a maior. Nós somos independentes, mas agregados. Não existe competição no plano espiritual, na luz. Então a gente se soma. Então é normal nós trocarmos quando necessitamos, por exemplo, num evento grande lembra quando caiu aquele avião da TAN aqui? Muitas equipes espirituais, inclusive nós, estávamos ali para o socorro. Estávamos todos coordenados por Bezerra de Menezes. Porque não importa, percebe? Importa é ser útil, importa é ajudar. E assim nós vivemos no plano espiritual. Então eu posso entender que um médium de outras casas poderia trabalhar com vocês aqui? Não pode entender. Porque o médium de outras casas precisa ser calibrado para ver se pode trabalhar com o tipo de energia que nós trabalhamos. A Casa do Consolador ela é atípica, porque nós trabalhamos com muitas gradações energéticas. Nós temos reiki, temos extraterrestres, temos xamanismo, temos irmãos da Umbanda, que fazem uma Umbanda diferente, mas é Umbanda, não é uma Umbanda ritualística, e temos nós. Então é uma gama muito grande. Aqui, pelas grandes modificações e gradações de energia que nós temos, o médium tem que estar calibrado. E também para ver se o médium vai bater na sintonia, né? Porque nós já tivemos pessoas aqui que mandavam as outras tomar betume no leite. É médium com 40 anos de prática e nenhum juízo. Então aqui não pode. Tem que estar calibrado. E como é que a gente faz para se candidatar? Escola de Médiuns ou o curso de mediunidade e metafísica. Bom, muito obrigado. De nada. Sim. Vai ter intervalo? Eu não sei que horas são, filha. Vai ter intervalo. Vamos dar um intervalo de 15 minutos, porque tem pessoas que precisam ir ao banheiro, tomar água, aquela coisa toda. Depois voltamos para encerrar. Por favor, em silêncio. Por favor, eu preciso que vocês escutem que a gente vai começar a distribuir agora os tratamentos. Agora são as pessoas que são de fora de São Paulo, como eu havia dito. Vocês vão pegar aqui com a Carol o papel que eu vou dar. Preciso falar mais baixo, gente. Eu preciso que vocês foquem muito para escutar, porque veio até a polícia aqui para mais uma vez para denunciar a gente, tá? Então vamos lá. Álvaro Freitas, pega sempre o primeiro da frente. Álvaro Freitas. Anice Bárbara. Vai pegando. Bela Animal da Tânia. Benedita Maria. Shhh. Claudinei Leôncio. Inês Tursky. Leda Regina. Leda está aqui, ó. Luiz Donizete. Espera aí, eu só preciso ver se já não deu lá. Já não está cheio lá. Cristina, vê se está cheio lá já. Vê se ainda tem vaga. Só olha lá dentro. Márcia Regina Lupe. Silêncio, por favor. Vocês vão querer silêncio na hora que estiver explicando para vocês. Ainda dá? Meu, que mulher. Como você disse. Dá ainda? Vamos esperar. Um minutinho que essas pessoas vão receber a explicação. Agora a gente vai chamar a próxima leva, ok? Não. Primeira vez agora de quem mora fora de São Paulo, por enquanto. Aqui a gente pede silêncio, porque lá agora começam a explicar, eles começam a falar lá dentro. Se a gente não fizer silêncio aqui, complica tudo. Esses aí não vieram? Eu chamei a Bela, Animal da Tânia, chamei Inês Tursky.
Turski, não tem aqui? O dele não saiu ainda. Pode continuar. Tem mais 2 lugares. Marlene Nunes. Paulo Roberto Alvim. Rafael de Campos e do Cauã. É isso? Raí Pacheco. Roberta Cecília. Ernesto, esse negócio está dando choque. Já é a 3ª vez que eu encosto aqui. Esse negócio está dando choque. Ah! Gente, todo mundo em choque ali. É bom para acordar. Desculpa. Roberta Cecília. Ah, é do Turski lá, aquele rapaz que foi. Sabrina Elaine. Tatiana Cardoso. Valdir Medina. Tem alguém que é de fora de São Paulo e não foi chamado aqui? Qual o seu nome? É primeira vez? É primeira vez? Tá. A gente já está pegando de vocês, tá, Priscila, né? Por enquanto, Aparecida Dias, agora é a primeira vez. Aparecida Dias. Aparecida Rosa. Brigitte Cristina. Bruno Alves. Maga, você pode me trazer mais, por favor? Gente, como eu disse, vocês vão ouvir as explicações. Se ainda restar alguma dúvida, tente esclarecer na hora, senão no final a gente está por aqui para explicar ainda, tá bom? Cauê. Lucas Cruz da Silva. Cleiton Francisco dos Santos. Cristiane de Castro. Daniel Sansoni. Daniel Sansoni. Marley Marchiori. Daniela Roselém. Ersa Amélia. Fabiola Ambrósio.
Fabiola Ambrósio. Fátima Miura. Fernanda Andrade Fava. Gabriel Augusto da Silva. Gabriel Garcia. Helena Maria Joyce. De novo. Daniel Sansoni, não. Fabiola Ambrósio. Fátima Miura. Gabriel Augusto da Silva. Gabriel Garcia. Helena Maria Joyce. Heloísa Rodrigues de Melo. Heloísa. José Manuel Pereira. José Paulo Batista Pinto. Entrega para as meninas, aqui ainda é a primeira vez. Entrega lá para pôr na ordem, por favor. Maria Angélica Leuler. Desculpa, não sei ler o sobrenome, me perdoa. Pega a primeira aqui, por favor. Gabriel Garcia. Fabiola Ambrósio Silveira Lima. Júlia Cão. Cachorrinho. Júlia. Tânia Menezes Tavares. Valderez Mazotti. Lídia Leico. E Valderson Roger. Alguém a primeira vez ainda não foi chamado? A gente está cadastrando ainda uma parte, então o seu deve estar no segundo turno que está lá embaixo ainda. Perdão, mas o cadastro está acontecendo. Esses aqui que nós chamamos foram os que já estão prontos. Ao final a gente entrega todo o restante, tá bom? Dá tempo ainda? Dá, Flor. Acaba de entregar esses. Para as pessoas ficarem também. Tona agora. Por favor. Adriana Pereira Gabriades. Adriana Santiago. Quem é replicação, gente? Pode voltar e sentar, tá? Adriana Santiago. Quantas pessoas estão aí? André Oliveira. Pires. Antônia da Silva Lima. Já passou de 10 mil visualizações. A da Margarete. Vai. Maria Teixeira. Dona Una. Antônio Augusto Jaime. Andressa Paola. Alessandra Paola, desculpa. Alessandra Paola. Auri Marques. Andréia Mitsu. Adelina dos Santos Pop. Afonso Caricati. Silêncio. Afonso Caricati. Antônio Caconaco Neto. Beatriz Excel Ribeiro. Beatriz Pop. Bem-vinda. Dona Bem-vinda. Caio Vasconcelos. Desdobra. Tudo desdobra à noite. Caio. O corpo dorme. Caio. Tá? Cleonice Simões. Clotilde dos Anjos. Cristiane Nunes de Oliveira. Cristina Inês Bettini. Aí no salão, se puder falar um pouco mais baixo, por favor. Quem está dando explicação no salão, pede silêncio. Cláudio Verdugo. Daniele Brunoski. Dá esse primeiro. Dante Renato.
Dirceu Araújo. Dulcelina Coelho. Dulcelina Coelho. Dulcina aqui. Eliane Albregade. Tá. Enzo Belotto. Ermelinda Neves. Fábio da Silva Franco. Fernando Donizete da Silva. Gilvanda Fátima. Pega a Gilvanda aqui. Gypsy, o animal da Marisa. Guilherme Brito. Ivo Batista Cabral. Eunice Neri Azevedo. E Ana Cláudia Verdugo. Quem precisa ir embora, vai lá para dentro do salão. Alguém pega o nome de onde está a ficha. Guilherme Brito. Não, só a primeira vez. O retorno já tem Ivo Batista Me pede para priorizar, não. Então, quando acabar, é só levar as pessoas lá para baixo, para a casinha. Doutores, quem tem que sair embora, vai para a sala lá, doutor Espanhol. Pode ficar até dentro da sala lá. E já explicam lá dentro mesmo para fazer mais silêncio. Você não acha uma boa ideia? A Margarete falou que tem pessoas que precisam ir embora e são primeiras vezes estão sendo cadastradas. Pega essas pessoas, leva para dentro da sala de pré-operatório, deixa elas lá, explica lá o tratamento, que é mais isolado ainda da maluca aí do lado. Explica lá embaixo mesmo. Pessoal, por favor, presta atenção aqui, ó. Tem pessoas que precisam ir embora agora. Quem são essas pessoas? Podem levantar a mão? Vocês podem, por gentileza, acompanhar a Luciene Derrian, essa moça aqui simpática que está fazendo tchauzinho. Faz tchauzinho de novo. Pronto. Acompanhar a Luciene, que vocês já vão lá para dentro da casa do doutor Espanhol. Por favor, podem acompanhar a Luciene, por gentileza. Quem precisa ir embora, sem estresse, é só acompanhar a Luciene. Ela só não tem um guarda-chuva para falar follow me, mas o resto ela está ali. Tchau, meu amor. E a gente pode recomeçar, né, pessoal? Vamos lá? Exatamente às 10 horas ele interrompe, tá? Pronto, Margarete, vamos. Bueno, temos aí 16 minutos e por misericórdia vamos usar menos. Existem almas que têm tanto a dor que elas têm que pôr para fora ajudando a machucar alguém. E esta é uma alma muito doente, filha. Você nem sabe o quão doente ela é, viu? Então, oremos para que Jesus se misericordie desta alma. Bueno, alguém mais quer fazer pergunta? Se alguém quer fazer pergunta, venga ao microfone, por favor. Senão, a gente já pode encerrar. Venga, bem. O problema, Margareta, é quando alguém puxa o microfone, que aí fica muito forte a voz. Sim. Doutor, por favor, eu preciso de silêncio aqui. A psicosfera da Terra, ela para ser limpa, nós precisamos completar ela com energia positiva ou só retirando energia negativa ela já consegue se Não. Quando você tem uma garrafa com sujeira dentro. Sim. Se você põe água limpa, ela limpa? Não. Então você tem que fazer águas até que vá limpando para ela ficar com água pura. Sim. É o mesmo processo. Seria 2 processos assim. Mesmo processo. Você inundar com água limpa, ou seja, pensamentos sadios, sentimentos sadios, ações sadias, e aí você começa a limpar a sujidade dessa psicosfera. Graças. Sim. Boa noite.
Buenas. Eu gostaria de saber se, quando há a presença de algum espírito aonde eu estiver, há alguma assinatura dele, há algo que eu consiga identificar se é um espírito benevolente Claro. ou não? Claro. Você sabe me dizer uma forma de eu conseguir perceber isso? Sim, veja, todos nós temos uma impressão digital cósmica que é o nosso campo áurico. Certo. E todos nós, por termos um campo eletromagnético, que é a aura, ele é quantificável, mensurável e sensível, emitimos um tipo determinado de energia num determinado local do teu corpo. Então, assim, uma sensação de desconforto, de que eu estou sendo vigiado, de eletricidade abundante ou uma sonolência absurda, normalmente não é boa pessoa desencarnada que ali está. Certo. Tá bem? Também existe a possibilidade de você ter que ser desdobrado, o que vocês chamam de sono da muerte. Sono da muerte, sabe como é? Sono da morte, sabe como é? Que você não consegue ficar de olho aberto. Isto é indução hipnótica para que você entre em sonolência para ser desdobrado. Então, o que torna você acessível ou não acessível a uma entidade? O seu campo vibratório. Qual é o melhor meio que eu tenho de me proteger deles? Orando e vigiando. Não há possibilidade quântica, isso é física, da treva aproximar-se da luz. São incompatíveis. Se todos vocês têm sombra, eu tenho sombra dentro de mim, porque só não tem sombra os espíritos puros ou purificados, e não somos nenhum deles, não é? Nem Bezerra é, e ele é uma postetade de grandiosidade de luz, né? Mas o quanto o nosso lado sombra se ecoa naquele minuto, naquele instante, abre meu campo e atrai para o meu lado sombra. Entendeu? Entendi. Aquele período, e é bem emblemático isso, é emblemático, eu não estou dizendo que ocorreu, estou dizendo que é emblemático, que Jesus ficou 40 dias e noites no deserto sendo tentado. Naquele tempo, naquele momento, ele estava exatamente duelando, porque ele estava sendo assediado por espíritos tremendamente negativos, ignorantes da lei maior, para que ele se tornasse um deles. Porque eles achavam que estava perfeito, né? É só ele mudar de lado, de mago branco ele fica mais, ninguém segura mais. Como ele se defendeu? Emitindo pensamentos de perdão, de compreensão e de amor a estes espíritos. Compreendi. Então é isto. Você atrai para você aquilo que a sua sintonia pede. Esta é a maior defesa. Sentiu uma entidade que não é muito boa, você tem que falar, ai meu Deus, fiz alguma coisa que não era boa. E mesmo que eu não consiga identificar, uma alternativa seria conversar com o meu mentor a respeito dessa entidade e ele conseguiria... Pedir ajuda, nem precisa conversar. Mentalize o seu mentor com bastante concentração e peça ajuda. Certo. Ele sabe o que tem que fazer. Mais uma pergunta. Eu tive um sonho um tempo atrás, ao qual eu estava praticamente dentro de um sonho, que eu me via dentro de outro sonho, que eu me via dentro de outro sonho, acho que umas 4 ou 5 vezes. E nessas 4 ou 5 vezes sempre acontecia alguma coisinha que eu acordava em um, acordava em outro, até que chegou no último. Eu lembro que eu estava, quando eu adormeci, era de manhã e eu precisava levantar para ir ao trabalho. Então, nesse último nível, se assim eu posso dizer, eu lembrava que dentro do sonho... Era o seu gatilho. Eu precisava acordar, porque eu precisava trabalhar. Era o seu gatilho. Isso, essa questão de eu ficar afundando em sonhos, isso tem algum tipo de significado? Algo? Então, isso sempre é influenciação trevosa. Entendi. Porque você fica preso dentro de um labirinto. Entende? E eles podem induzir você a achar que você está numa realidade quando você não está. Uhum. Tem que criar um gatilho. Cria um gatilho. Tipo uma bola vermelha que você faz ela quicar, ou uma coisa assim. Ela não para de quicar, ela está no mundo quântico. Uhum. Porque aqui na gravidade terrestre não é possível. Compreende? Cria um gatilho. Era o trabalho que eu precisava ir. Teu gatilho é trabalhar.
Posso fazer mais uma? Pode. A última. E também teve uma outra vez que eu tive um sonho que eu me desloquei da Terra. Eu conseguia me ver ao lado do Sol. Ele estava muito gigante, brilhava demais. E eu conseguia observar a Terra. Só que, por eu estar ao lado do Sol, eu estava dentro de uma água. Como se fosse um oceano, com algumas ondas baixas. Isso foi alguma projeção astral? Holográfica, sim. Holográfica. Holográfica, ok. Muito obrigado, boa noite. Olá. Boa noite. Buenas. Eu só gostaria de saber até que ponto se existe alguma conexão espiritual com relação ao sexto sentido, aquilo que a gente chama de sexto sentido. Você quer saber se existe uma conexão exemplo, espiritual? O sexto sentido pode ser uma dica espiritual, por exemplo? Eu não sei o que você chama de sexto sentido. Existe a paranormalidade e existe a mediunidade. Sim. São fenômenos correlatos à multidimensionalidade. Não estão presos aos sentidos do corpo físico. Visão, audição, paladar, olfato e tato. Transcendem. Isso é paranormalidade ou mediunidade. Você fala de premonição? Não. É porque eu não sei o que você chama de sexto sentido. Tá bom. Eu estou tentando chegar no teu código. Intuição. Isso, intuição. Intuição. Intuição é uma paranormalidade. Eu devo dar importância à intuição. A intuição é uma paranormalidade que é a leitura da consciência divina. É realmente um aviso. Pode ser paranormal se você não tem influência de nenhum espírito que te dê aquela, como você falou, dica. Ou pode ser mediúnica se é uma dica de um espírito. A questão é, este espírito é do bem ou não? Ele está aqui para me ajudar ou não? Como você sabe? Pelo escrutínio da ética. Pelo escrutínio da ética. A intuição não é alguém que fala para você, não é uma voz no ouvido, nem uma voz na sua cabeça, nem alguma coisa que vem escrita. Ela pode ser uma imagem, ela pode ser algo que vem de dentro de você para fora, assoma um pensamento que de repente assoma, mas você percebe que ela não vem de fora, vem de dentro. Isso é intuição paranormal. Como você deve saber, se eu vou saber se é verdade ou mentira? Segue a intuição. A intuição se desenvolve desta forma. Quanto mais você adere à intuição, mais ela se desenvolve. Entendeu? Entendi. Tá bom. E um bom senso para dar certo. Obrigada. Boa noite. Buenas. Por favor, doutor Espanhol, qual é a causa da doença autoimune, como, por exemplo, o lúpus? Veja, toda doença autoimune vem de uma rejeição a si próprio. Não são espíritos que têm baixa autoestima. São espíritos que têm raiva de si mesmo. E induzem geneticamente o corpo a criar anticorpos contra si próprio. Então você se sabota a um nível de dizimar o seu corpo físico. Isso é que é a doença autoimune. Então ela sempre é proveniente de um processo intenso de raiva contra si mesmo. São pessoas que carregam muita culpa, que não se perdoam, e elas são extremamente arrogantes, extremamente vaidosas e são orgulhosas, acham que têm todas as respostas. Isto é um pano, é uma cortina de fumaça para, na verdade, o que sentem sobre si mesmas. Como é que se cura isso? Aceitando o lado sombra. Aceitando que não somos perfeitos, porque não somos. Aceitando que somos vulneráveis, frágeis, que vamos errar ainda por milênios até passarmos a acertar, e compreendendo que temos todos os dias a oportunidade de sermos um pouquinho melhor do que temos sido até hoje. Tá bem? Obrigada. Nós temos que encerrar pelo horário. Agradeço muito a presença de vocês todos, né? Agradeço a ajuda que deram lá a nossa querida Cleide do Rancho dos Gnomos. Agradeço a ajuda que deram durante o ano para as obras sociais desta casa, que são grandes e têm que ser maiores, não é? Agradeço a paciência que tem conosco, com os trabalhadores encarnados, e aos trabalhadores encarnados que eu não vejo mais esse ano,
a minha gratidão pela entrega, por fazerem o máximo que podem. Se não fazem mais é porque não podem, mas fazem. E esta é a diferença entre aqueles que se determinaram a criar um mundo melhor e aqueles que ficam apenas no discurso retórico. Quem quer retórica não trabalha. Quem quer de fato criar um novo mundo faz o que pode. E vocês, trabalhadores, fizeram o que puderam e mais neste ano. Então agradeço em nome de todas as egrégoras da casa. Vai ter, já vem aí. De todas as egrégoras da casa, pela dedicação e pela entrega que fizeram o ano inteiro. Que Jesus os abençoe, que estamos aqui depois, nos dia 22 de janeiro. Voltamos, dia 22 de janeiro. Amanhã tem a Sheliana, né, que é muito querida. E pensem muito em desafiar-se para serem a mudança que desesperadamente o planeta Terra necessita para continuar existindo. Que Jesus a todos abençoe, fiquem em paz e que tenham um excelente Natal e muito otimismo para 2019. Eu vou pedir a todos, antes de ir embora, que nós façamos uma oração por todos os seres que se comprazem em fazer o mal. Pessoas extremamente doentes, que têm ódio dentro de si, uma guerra dentro de si, e querem levar esse sentimento aos outros. Por aquilo que aconteceu hoje em Campinas, pelo que ainda está por acontecer, não é? Eu peço a todos que façamos uma oração, pedindo que as maiores luzes do planeta estejam no coração destas pessoas, para que elas se odeiem um pouquinho menos e que o mal que nelas existe possa ser substituído pelo amor do nosso Pai Celestial. Então vamos pedir a Jesus, na sua infinita misericórdia, que envolva todos os nossos irmãos e irmãs que têm dentro de si a fúria do ódio, do medo, da frustração, e que traduzem isso em perseguições, em atos de violência, em momentos de ignorância do qual se arrependerão muito no futuro. Que eles possam ser embalados pelo carinhoso Rabi da Galileia. Que esta noite seus espíritos possam ser levados para verdadeiros oásis onde possam descansar e ser tratados. Que as vítimas de seus desalinhos compreendam que estão saudando seus próprios karmas e tendo a oportunidade de dar a outra face. Abençoa, Pai querido, a este nosso planeta maravilhoso. Que os nossos irmãos, vítimas de maldades, entendam que estão apenas resgatando suas dívidas. E que os autores, longe de carregar culpa, arrependam-se já para terem um melhor destino. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gente, Feliz Natal, boa entrada em 2019, até o dia 21 de janeiro, se Deus quiser.